Gente, a nossa jornada hoje vai ter... É um voo com 3 escalas. Primeira escala, a formação espiritual a nível pessoal. Segunda escala, suas aplicações no casamento. Terceira escala, suas aplicações a nível familiar. E aí os irmãos podem desembarcar. Temos algumas saídas de segurança, uma à direita, outra à esquerda da asa, né? E assim sucessivamente. Mas nossa reunião aqui nessa manhã e no próximo dia 2 de dezembro tem uma finalidade muito bem definida. E a nossa finalidade é passar a ter uma prioridade sobre aquilo que a gente chama de remanescente. Remanescente não é uma palavra do Novo Testamento, é uma palavra do Antigo Testamento que o apóstolo Paulo faz referência na carta aos Romanos, no capítulo 11, falando de que ele acreditava, ele cria num remanescente em Israel alcançado pela graça de Deus, eleito pela graça de Deus e que haveria de entrar no reino dos céus. Jesus faz referência ao mesmo conceito de remanescência quando ele diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque o Pai agradou-se em dar-vos o seu reino. Portanto, Jesus chama o rebanho dele, ou aqueles que verdadeiramente andariam junto a ele, seriam diretamente discipulados, ministrados e formados por ele, como um pequenino rebanho. Ele não se refere a esse grupo de pessoas que a gente chama dos salvos, dos eleitos de Deus, daqueles que encontraram o caminho da justiça e da salvação. Ele não reúne essas pessoas junto com grandes multidões, sempre se referindo ao pequeno rebanho, ao pequenino rebanho. E nas últimas décadas, não é? Eu diria aí que nos últimos 30 anos aqui no Brasil, o tema fora do Brasil já era discutido, mas aqui no Brasil, há pouco mais de 30 anos, na década de 80, eu comecei a acompanhar um derrame de literatura que houve dentro do mercado evangélico ou do mercado cristão nacional, um derrame de literatura voltada para a área da espiritualidade. E eu não quero dizer com isso que a igreja acordou numa manhã de domingo, altamente despertada para viver uma vida piedosa. Foi um início de um movimento que até hoje jamais alcançou proporções nacionais ou jamais alcançou proporções de grandes multidões. A igreja brasileira ainda está conformada com a teologia da prosperidade, as pessoas ainda se apresentam, ainda vêm à igreja com o intuito de resolver seus problemas, com o intuito de ver solução para os grandes dramas da sua vida. Então, esse é o incentivo religioso que nasce na alma do brasileiro. A nossa matriz religiosa é uma combinação muito estranha de culto afro, culto animista indígena e culto também da Casa Grande, aquele culto que vinha da Europa, desse romanismo completamente paganizado. Então você mistura isso, faz um mix dessas 3 matrizes religiosas e você vai encontrar a alma brasileira. A alma brasileira é uma alma toda misturada. Brasileiro ora para ganhar na Mega Sena. Brasileiro diz: olha, se Deus quiser, eu ainda vou deixar de trabalhar, ainda eu vou ficar rico e vou deixar de trabalhar. O brasileiro tem uma visão da religião muito autocentrada, muito estabelecida nos seus próprios
problemas, e eu chamo essa doença de umbiguite. Quer dizer, o brasileiro sofre de umbiguite, dessa sensação de viver uma vida, e uma vida cristã, e até mesmo uma vida social. A vida do brasileiro, socialmente falando, é uma vida muito autocentrada. Então, a despeito desse discurso da espiritualidade nos últimos, talvez 40 anos, porque o livro Celebração da Disciplina aqui no Brasil ele foi editado na década de 80, mas talvez aí no início da década de 80, talvez quase chegando a 40 anos de vida. Nesses últimos 40 anos de vida, nós não vimos um despertamento da vida piedosa no meio da igreja. Surgiu um movimento no Nordeste, um movimento neopuritano no Nordeste, que tentou reavivar, que tentou chamar de volta da história essa vida piedosa para ser vivida intensamente dentro da comunidade cristã, mas foi um movimento que não foi à frente, não conseguiu avançar, porque os irmãos acabaram errando na dose e o movimento acabou por morrer. Então, eu quero dizer, com o tema espiritualidade, é que existem pessoas um pouco mais interessadas numa vida de oração, numa vida mais quieta, numa vida mais sensibilizada pela palavra de Deus, pela vida com Deus, por um andar com Deus, porque isso tudo esteve até agora muito voltado para a solução de problemas pessoais. Ninguém esteve, eu não converso com ninguém, nem mesmo colegas de ministério, que tem uma agenda do reino. Todos têm uma agenda da vida pessoal. O pastor quer uma igreja maior do que ele já tem, ele quer ter um certo poder em nome dessa pequena multidão reunida. O assunto crescimento de igreja norteou as metodologias eclesiológicas aqui no Brasil, de modo que houve de tudo nesses últimos 40 anos, desde G12, rede ministerial, grupos pequenos, igreja com células, igreja em células, e tudo isso são metodologias de crescimento da comunidade. É o pastor que quer uma igreja grande e ele soube de alguém que tem uma igreja grande, que escreveu um livro contando a sua receita, e ele vai e compra e participa de seminários, paga caríssimo para participar de um seminário desses, e chega na igreja imaginando que ele tem a receita para catapultar o ministério dele e para levar a igreja a um número exagerado de membros. Pois é. A ideia que nós temos aqui não é essa. A ideia aqui não é viver, não é apresentar um modelo, a ideia aqui é apresentar um caminho. E é um caminho que não é um caminho só para pastor, mas é um caminho para a cristandade, e é um caminho também que todos os santos de Deus, eleitos de Deus, salvos pela graça, recebem aquele Espírito que clama, Abba, Pai. E esse Espírito Santo que clama, Abba, Pai, dentro de nós, quer a presença do Pai. É mais ou menos o Salmo 42 vivido na nova aliança. Minha alma tem sede de ti, quando irei e me verei perante a tua face, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim como o antílope tem sede, uma sede praticamente devastadora, a minha alma também tem sede de ti, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a tua face. Então, aqui não está falando de resultados, o Salmo não aponta para uma vida de oração produtora, capaz de produzir resultados. O que o Salmo está dizendo é que existe uma pessoa que nos criou, que se revelou para nós através de seu Filho Jesus. Essa mesma pessoa cumpriu o grande propósito da redenção humana, sobe na cruz, sangra na cruz, ressuscita ao terceiro dia, e todo esse sacrifício não pode ser traduzido numa vida egoísta e autocentrada. Isso tem a ver com a compra de um povo para ele, para o prazer dele, para a glória dele, uma vez que toda a criação foi criada por ele, por meio dele e para
para Ele. Os pássaros não são para a gente trancafiar nas gaiolas, porque são para Ele. O seu cântico tem que ser liberto. A criação ainda sofre um tanto quanto com a nossa queda e com a mancha do pecado, esperando o dia da sua final redenção, quando toda a criação louvará a Deus, as árvores baterão palmas, os cervos pularão, meus irmãos, sobre as montanhas, as cabras monteses pularão de alegria e de júbilo com a volta do Senhor e o estabelecimento final do seu reino. Portanto, quando a gente fala hoje de espiritualidade, e alguns círculos evangélicos não gostam muito de usar essa palavra, uma vez que não existe uma espiritualidade cristã somente. Também existe uma espiritualidade budista, existe uma espiritualidade hinduísta, uma shintoísta, uma maoísta e, pasmem, existe até uma espiritualidade ateísta, que é a tentativa da interiorização da vida sem Deus. E eu não sei se você tem algum amigo ateu. Se você tem algum amigo ateu, diga para ele que ele está numa furada tão grande que nem os demônios quiseram entrar nessa embarcação furada, porque diz a Bíblia que os demônios creem e tremem. Então, se você tem algum amigo ateu, leia o texto. Nem os demônios compraram essa filosofia de um universo sem Deus. Então, há uma espiritualidade de diversas matrizes. A verdade, meus irmãos, é que nesse universo tem crescido um número de pessoas. Eu escrevo numa página na internet voltada para a espiritualidade e para a vida interior, e há um despertamento nas pessoas. A gente está preparando, inclusive o site era para ser lançado hoje, mas infelizmente não foi possível. Muito trabalho, não foi possível, mas o site está pronto, só falta ir ao ar. Faltam alguns detalhes no site. A gente vai manter um site só falando sobre espiritualidade, para que você possa diariamente poder nutrir a sua alma e poder fazer essa jornada de uma vida cristã mais para Cristo, mais para Jesus do que para você, do que para a sua vida, não é? Os discursos hoje são antropocêntricos, até mesmo no culto. Deus vai resolver seus problemas, Deus vai tirar você das covas onde você está, Deus vai, enfim, mudar a sua sorte, Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Aí a gente vai lendo a Bíblia e a gente vai acompanhando a história e imagina um sujeito desse pregando, por exemplo, entre os anos 85 e 90 depois de Cristo, quando Domiciano, aquele imperador implacável e cruel, aquela figura mais cruel do que Nero que pôs fogo em Roma e culpou os cristãos. Domiciano, que ele liderou campanhas inteiras de perseguição à igreja, com mortes altamente dolorosas. Quem foi crente naquela altura, ser crente naquela altura era entrar na fila do martírio. Não era entrar na fila da bênção, não era entrar na fila, meus irmãos, da oração que pode todas as coisas, mas ele entrava na fila do martírio. Mas tem crescido um número de pessoas fiéis, desejosas por ouvir palestras, seminários, fazerem cursos e todo tipo de transmissão de conteúdo capaz de ensiná-las a valorizarem o universo interior. Notem que no Salmo, o salmista diz: a minha alma. Quer dizer, quando você vai ler a Bíblia com esses óculos da espiritualidade, você vê os escritores bíblicos com um olhar para dentro. Não um olhar para fora, não um olhar para ter a solução de seus problemas, obter a casa própria, comprar o carro do ano, ou ainda, meus amados irmãos, ter todas as suas satisfações naturais solucionadas ou atendidas. Mas pouco a pouco, e mais aceleradamente depois da Segunda Grande Guerra, e também de outras guerras que se seguiram na década seguinte, como a Guerra da Coreia na década de 50 e a Guerra do Vietnã na década de 70, o Ocidente começou a sofrer de um desencanto profundo com o discurso popular de então. E aí a espiritualidade passou a ser uma coisa a ser buscada, uma coisa a ser cultivada.
Dinheiro, sexo e poder, essa tríade que eu chamo, aí é uma assinatura minha, eu chamo da miséria interior, uma vida que só vê dinheiro, que só quer construir para ganhar dinheiro, uma vida que não consegue olhar o ser humano e um semelhante seu e observar a glória de Deus, ter um olhar mais espiritual do ser humano, que só vê sexo e oportunidade para sexo, uma fé que só tem como alvo o poder de estar lá no topo da pirâmide, poder mandar no maior número de pessoas possível. Meus irmãos, isso vem sendo cultivado hoje na igreja por causa do ambiente vazio de piedade que a gente vive. É um ambiente vazio. Mas a década de, vamos dizer, a Segunda Grande Guerra terminou em 1945. Logo a seguir, o grande movimento social que houve depois da Segunda Grande Guerra foi o movimento hippie, quando combinou com a guerra do Vietnã nos Estados Unidos. O que era isso? Era uma negação sociológica. Quando você estuda do ponto de vista sociológico o movimento hippie, é isso que você vê. Era uma reação contra uma sociedade que só pregava dinheiro, sexo e poder. Até mesmo a religião se voltava para dinheiro, sexo e poder. Então, o que fizeram os hippies? Essa é uma foto dos Beatles do lado de um guru indiano que ficou muito famoso naqueles dias. Na final aí da década de 60, início da década de 70, eles começaram a buscar uma espiritualidade fora do cristianismo. Por que fora do cristianismo? Porque nos Estados Unidos o cristianismo de então apontava para dinheiro e poder. E eles não queriam esse cristianismo que apontava para dinheiro e poder. O que eles queriam, na verdade, era uma fé que trouxesse a eles o incentivo de um olhar mais para dentro da alma. Então houve um desencanto com aquilo que a gente chama de establishment social nos Estados Unidos da América, uma vigorosa reação contra as práticas religiosas dominantes, e os Beatles, aqui os nossos meninos lá de Liverpool, eles acabaram se sentando aos pés de um guru, e nessa altura diversos gurus indianos visitaram os Estados Unidos, diversos, uma infinidade. Aqui ó, tem mais dois ali e ali, tá? Deixar os irmãos se acomodarem. Todo mundo está me acompanhando até agora? Sim. Eu estou sendo assim claro? Estou dando só fazendo um corte sociológico histórico dessa questão da espiritualidade, e que a espiritualidade cristã foi uma espiritualidade a respeito da qual ninguém mais se interessava, porque os pastores e líderes que endossaram a Segunda Guerra Mundial, endossaram a Guerra do Vietnã, esses eram extremamente, mas extremamente, visceralmente resistidos na sociedade americana. Então, houve um derrame de literatura também no âmbito da espiritualidade hindu, da espiritualidade budista. Os budistas começaram a desenvolver seus trabalhos aqui no Brasil, a plantar seus templos. Começou-se a falar mais de yoga, começou-se a falar mais de meditação transcendental, e houve uma clara demonstração que o Ocidente não era refratário à religião. O que o Ocidente era refratário à religiosidade estabelecida. Eles não queriam, como eu também não quero, esse cristianismo que aponta para o dinheiro como seu grande objetivo e seu grande alvo. Eu não quero esse cristianismo que impõe às pessoas uma série de rituais em nome da prosperidade. Eu não quero isso. Eu quero uma igreja mais profunda. Eu quero uma igreja que se aprofunde na pessoa de Jesus. Daí, o mesmo Richard Foster, da qual eu falei no início, ele escreveu o primeiro livrinho dele editado aqui, foi Celebração da Disciplina, depois foi reeditado outras vezes, isso na década de 80, e depois ele editou vários títulos, e um deles é esse, Dinheiro, Sexo e Poder, e essa foto é foto da capa do livro dele. Então, embora houvesse gente trabalhando
trabalhando o tema espiritualidade dentro da ótica do Evangelho, mas era um grupo ínfimo de pessoas, como ainda continua sendo, um grupo desprezível de pessoas com igrejas lutas, com uma voz ainda muito frágil para a sociedade cristã nesse país. E o que nós temos? Nós temos uma igreja completamente prostituída. Nós temos aqui no Brasil o retrato da grande meretriz, líderes caídos, denominações politizadas, vidas sem oração. Eu posso fazer aqui a mesma pesquisa que eu fiz junto com pastores das mais diversas denominações no Brasil para tentar ouvir os batimentos cardíacos da vida piedosa deles, e a vida piedosa pastoral no Brasil está morrendo. Os pastores estão pastoreando sem nenhum tipo de piedade. Por isso que você tem esses tiranos, esses caras são verdadeiros tiranos, eles são verdadeiros, vamos dizer, ditadores da igreja, coronéis da igreja. Você não tem servos, você não tem a imagem de Jesus no ministério. O que você vai ter são gerentes, em outras ocasiões você vai ter verdadeiros patrões, cara que manda, pode, faz e acontecer. E esses caras às vezes têm um grupo de pastores e às vezes milhares de pastores sob o seu comando, sob a sua orientação, e a igreja vai caminhando sob essa ótica de poder sem ser, em momento nenhum, sem ser questionado. E aí a vida piedosa, a vida espiritual, aquela vida que a gente prega, a vida de oração, vai dando lugar a essa teologia da prosperidade que nasceu nos Estados Unidos depois da Grande Depressão de 29. Os alunos aí do Enem, que fizeram prova no Enem, sabem do que eu estou falando. Houve uma grande depressão econômica nos Estados Unidos em 1929, houve o chamado cracking da Bolsa, a Bolsa quebrou, a Bolsa Americana quebrou, grandes empresários, homens ricos, morreram milionários, quase bilionários, e acordaram pobres, sem nada, porque o dinheiro que eles tinham movimentando no mercado financeiro nada mais é do que número numa tela. Esse dinheiro não existe, é um dinheiro simplesmente, meus irmãos, como é que a gente chama? Virtual, não, mas tem um nome, não é? Daqui a pouco eu me lembro. É um capital que você não vê, você não toca. Ninguém tem aquela quantidade enorme de dinheiro impresso em papel moeda num cofre na sua casa. Portanto, está todo mundo mais ou menos nas mãos da imaginação. O mercado financeiro, na verdade, é uma tola e grande imaginação. Viver uma vida cristã fundamentada no capital, viver uma vida cristã fundamentada em satisfação dos seus desejos, dos seus apetites selvagens, que não pode ver um espécime humano andando pela rua um pouco mais bonito que os demais, que cresce o olho e fica as veiazinhas dos olhos ficam vermelhas, não é? E o cara começa a ruborizar e a sentir uma série de calores aqui por baixo, dizendo, eu tenho que ir atrás dessa fulana, ou desse fulano, ou sei lá. E ainda tem uma televisão endossando tudo isso. Mas, embora, voltando a dizer, houvesse algum tipo de despertamento no âmbito da vida piedosa e da vida interior, a igreja não deixou o seu caminho da teologia da prosperidade, que começou a fazer essa bagunça toda depois da década de 30. Mas os pastores e as igrejas entraram por esse caminho e começaram a protagonizar escândalos de todas as formas. Escândalos financeiros, escândalos sexuais, escândalos políticos em nome do poder, lutas internas denominacionais vindo a público. Agora mesmo nós estamos assistindo uma grande denominação aqui no Brasil se dividindo, e essa luta, essa disputa denominacional vindo a público. Qual a razão disso, pastor? E a razão disso é um evangelho sem piedade.
E eu me refiro à piedade, àquela vida pia, aquela vida que nos leva a nos aproximar da cruz, nos aproximar de Jesus, nos aproximar do Evangelho da graça de Deus. Como eu disse, algumas vozes se levantaram, celebração da disciplina, a voz do Richard Foster, na década de 80, e eu li esses livros entre os meus 20 e 25 anos, naquela fase da vida em que eu estava me tornando, aqui, saindo de galinho garnizé para ser um galo, como manda o figurino, não é? Eu estava saindo daquela condição e li os livros dele, e esses livros realmente plantaram no meu coração uma semente que nunca deixou de dar fruto. Nesses últimos 40 anos, o que eu vejo é que ainda a igreja continua encantada com o dinheiro. Se você entrou aqui nessa manhã, é crente de alguma igreja, sua igreja só fala em dinheiro, sai. Corre. Fuja. Por quê, pastor? Porque esse é o ambiente, meus irmãos, contra a piedade, o maior ambiente contra a piedade que eu vejo hoje estabelecido no cenário religioso cristão evangélico brasileiro. Não somente no Brasil, nos Estados Unidos também. E por isso a igreja lá entrou por um caminho de morte, está morrendo. Todavia, olha aqui a minha fé, isso é muito importante você prestar atenção nisso. Eu acredito num remanescente que quer revitalizar o compromisso profundo com uma fé mais piedosa, e esse remanescente está dentro da igreja. São irmãos que estão lá dentro da igreja. Eles não acreditam nesse movimento de desigrejados. Eles não acreditam nisso. Eles acreditam em congregar, mas eles estão congregando com o coração na mão, ansiando por uma congregação que os ensine a ser cristão de verdade, a ser cristão andando segundo os ditames do Evangelho, em nome de uma semelhança ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um remanescente que se interessa por sólida teologia. Eu tenho visto um movimento em que vários jovens cristãos, vários jovens da nossa geração estão se interessando mais por sólida teologia, estão avaliando melhor a questão doutrinária. São jovens que estão, na verdade, despertando para uma vida ilustrada biblicamente falando. Estão cansados do analfabetismo bíblico, cansados de estar sentado numa igreja 20 anos, 30 anos, e a única coisa que ele aprende são aqueles jargões evangélicos ou aqueles clichês evangélicos, ou glória, tá amarrado, chuta que é laço, coisas dessa natureza, e há congregações inteiras vivendo desses clichês. Algumas pessoas me perguntam às vezes, né? Alguns jovens chegam para mim, aí pastor, beleza? Depende. Você acha que eu estou bonito? Aí ele disse, não estou falando isso não. O que você está falando então? Não, eu estou perguntando, você está tudo beleza? Aí eu dou uma voltinha, outra voltinha, acha que eu estou beleza? Aí ele disse, tá, mais ou menos, né? Alguns esculacham, né? Mais ou menos. Pastor, tá mais ou menos, mas eu estou querendo perguntar se está tudo legal, se está tudo bem, se está tudo indo direitinho e tudo mais. Ah, então você só quer saber como eu estou passando, não é isso? Ah, com certeza, eu estou passando bem, assim, assado e tal. Por que evitar isso? Porque isso é uma porta aberta a que esses clichês tomem conta da mente tão juvenil desses meninos e meninas, e daqui a pouquinho é uma postura contracultural, mesmo, aberta, consciente, literal, contracultural. Eu não uso gíria. Ou pelo menos se eu usar alguma aqui é porque eu escorreguei em algum lugar. Mas eu não uso. E não uso por quê? Porque a história mostra que a igreja é contracultural. Você não pode abraçar esse estilo de vida consumista, vazio, fútil,
superficial que essa sociedade impõe, porque se você trouxer essa herança para dentro da igreja e trouxer essa herança de futilidade, de superficialidade, falta de compromisso para dentro da igreja, só vai aguçar a ideia de que piedade é um alvo distante. A gente quer crente que ora. Você não quer participar de uma igreja que tem compromisso de oração, mas não é uma agenda de oração dizendo, olha, quarta-feira é o dia do milagre urgente, venha para a igreja. Mas é ter uma igreja que tenha uma agenda de oração do reino de Deus. Quais são os maiores necessidades e os maiores desafios da igreja hoje? Quais são as maiores necessidades de cristãos hoje a nível do seu matrimônio e a nível da sua família? Quais são os maiores desafios a nível da doutrina? Nós temos uma igreja altamente ignorante com respeito à doutrina. Você não pode usar termos do púlpito como expiação, redenção, regeneração, porque ninguém entende isso. Isso não te incomoda? Isso não é, meus irmãos, um vocabulário de pastor. Isso não é vocabulário de teólogo. Isso é um vocabulário bíblico que traz atrás de si um peso doutrinário do qual nós não podemos abrir mão se somos verdadeiramente cristãos. Mas por que há um desinteresse quanto a isso? Há um desinteresse quanto a isso porque o nosso cristianismo é superficial. É um cristianismo de consumo. Nós vamos assistir o culto. Não existe isso na Bíblia. Assistir culto, não existe essa expressão na Bíblia. Você vai cultuar, você vai adorar, você vai lá para servir a Deus em ato público de culto. E esse ato público de culto não é para você. Você não pode sair de lá dizendo, hoje eu gostei do culto. Hoje eu não gostei do culto porque você não foi emocionado ou não se sentiu emocionado, não houve nenhum arrepio, não houve assim nenhum vento frio correndo a sua espinha de cima a baixo e por isso o culto foi ruim. Não, o culto é para Deus e esse julgamento tem que ser de Deus. E o único instrumento para medir se o culto foi bom ou não, esse instrumento está nas mãos do Pai, porque é Ele que conhece os corações. Ele é que sabe o que está acontecendo lá no coração das pessoas. Eu acredito, volto a dizer, num remanescente que se interessará por pura e sólida teologia, que deseja descobrir os textos patrísticos, por exemplo, que se volta para uma vida marcada fundamentalmente pela devoção. Esse voltar-se para o texto patrístico, talvez você também não entenda e não saiba o que é isso. São textos produzidos durante o período que a gente chama de período da patrística, ou dos pais da igreja, os grandes pensadores, os grandes formadores do arcabouço doutrinário do cristianismo para o Ocidente. E ele vai ali desde os anos, vamos dizer, desde a época, no final da época apostólica, desde Policarpo de Esmirna, vem andando pelos séculos à frente, até, meus amados irmãos, a cisão, que houve a cisão no século XI da Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. Esses textos eram os textos consultados pelos autores de livros cristãos até o século XIX. Você pega autores cristãos até o século XIX, as referências deles são todas desse período da patrística. E depois do século XIX, a psicanálise, olha o problema. Eu tenho assim um problema com a psicanálise, que é um negócio incurável, sabe? Aí eu fico realmente um tanto quanto abalado. Por quê? Porque a igreja sobreviveu e a sociedade humana sobreviveu 1900 anos, 19 séculos sem o pensamento freudiano. Aí esse cara entrou na história para anticristianizar a fé. Porque até o século XIX, pastor era expositor da Bíblia. Depois do século XIX, pastor passou a ser conselheiro. Conselheiro.
Tudo que ele queria ser, um conselheiro. Aí sentava, quase colocava um divã assim no gabinete pastoral. Então, as referências bibliográficas dos textos cristãos, depois da entrada, depois do século XX, do advento da psicanálise, passou a ter referência nesse conjunto de estudos. A gente não pode negar que a psicologia consegue diagnosticar muito bem o monstro que está dentro do ser humano. O problema é que os homens não precisam que os seus monstros sejam domesticados, eles precisam que os seus monstros sejam mortos, aniquilados. E para aniquilar o monstro, só Jesus, só o sangue do Cordeiro, só uma vida verdadeiramente voltada para a cruz, só uma vida voltada para o Senhor Deus. Eu creio no remanescente porque esse texto é bíblico. Pode ler comigo o que está escrito em Romanos 11, versículo 5? Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Bem, para ser fiel ao texto, esse versículo faz parte de um conjunto de versículos do capítulo 11 de Romanos, e esse tal remanescente que sobrevive são judeus, que o apóstolo Paulo está defendendo ali a ideia de que existem judeus eleitos pela graça de Deus e que haveriam de abraçar a fé. E ele acreditava nesse remanescente, ele acreditava nisso. Então, mas só que a ideia da remanescência não é uma ideia exclusivamente do Velho Testamento. Ela é também uma ideia do Novo Testamento. Olha o que o Senhor Jesus, olha o que o Senhor Jesus diz em Lucas 12, 32. Não mais ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Parece que há um rebanho menor, um rebanho dentro do outro rebanho. Quer dizer, a rede pega vários peixes, mas quando ele chega na praia, o pescador faz uma escolha dos melhores. Já leu essa parábola? Já ou não? Ele devolve para a praia, devolve ao mar alguns e fica com outros. Então, existe um pequeno rebanho, um pequeno grupo de cristãos que quer viver de fato e intensamente uma vida no reino. Quer viver uma vida piedosa. Mas o que acontece? Todas essas pressões sociais que a sociedade brasileira traz sobre seres humanos e sobre a igreja vem tornando a gente um povo impiedoso. Imagine o peso da impiedade que existe hoje no ambiente cristão. É enorme. Enorme. Talvez você conheça questões e circunstâncias na sua congregação, como eu conheço na minha, que faz corar um frade de pedra. Coisas horríveis, histórias horrorosas, escabrosas. E quem protagoniza essas histórias? Crentes. Casais, às vezes, que estão reunidos em atividades tão interessantes de ministério dentro da igreja, surpreende você, de repente, dizendo que estão se separando. E aí a gente vê a carência dessa vida piedosa, porque se trata de um casal que está na igreja, mas não percebe a espiritualidade do matrimônio, não tem a menor ideia do que é um matrimônio diante de Deus. Mas por que ele não tem a menor ideia do que é matrimônio perante o Senhor e admite a separação, admite o divórcio? Por uma razão muito simples, porque todo o cristianismo dele é um cristianismo com tendências culturais e marcas da cultura. É um cristianismo sem compromisso, é um cristianismo do ficar. Do ficar, como jovens, essa matéria começou a trabalhar dentro das próprias igrejas. Ficar. Como é que é isso? Vida sexual antes do casamento? Como é que é isso? 75%. Uma pesquisa feita pela CEPAL no Brasil, estudando, fazendo um levantamento científico dos jovens brasileiros, dos jovens cristãos brasileiros, encontrou que 75% deles têm vida sexual ativa antes do casamento.
Eles estão na igreja, vivendo no pecado, sem serem incomodados, nem pelo púlpito e nem mesmo pela vida da congregação. E o que é isso, pastor? A gente perdeu de vista a ideia do que é ser igreja piedosa. A gente perdeu de vista completamente. E essas teologias que tocam a ética sexual, que governam a ética matrimonial, que governam a ética das relações humanas, essa teologia desapareceu. E o que está no lugar dela? O que está no lugar dela é, olha, plante a sua semente, Deus vai te dar 100 vezes mais, 200 vezes mais, 1000 vezes mais. Essa é a ideia, esse é o discurso feito. Mas houve um período narrado no Salmo capítulo 12 pelo salmista, em que ele, logo no versículo 1, começa o Salmo falando sobre a ausência de piedade no meio do povo da aliança. Olha o que ele disse. Pode ler comigo? Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Na verdade, nós fizemos uma leitura mais ou menos pública para dar uma cadência à leitura. Mas a leitura correta, em virtude desse ponto de exclamação, é: socorro, Senhor! Socorro! Meu Deus, eu vivo numa sociedade onde as pessoas que se sentam ao meu lado, na igreja e no trabalho, não têm sinais de piedade. Socorro! Então, a ideia que a falta de piedade mostra na Bíblia é uma ideia de desespero, onde você está pedindo socorro. Socorro. O irmão que senta do teu lado, o diácono que serve a ceia, o irmão que está ali te recebendo às vezes na frente da igreja, o pastor que sobe no púlpito para pregar, mas faz campanha política, leva dinheiro de partido, participa de lavagem de dinheiro, dinheiro de tráfico, dinheiro de ilícitos, e esse dinheiro passa pelas mãos dele na igreja. Isso é falta de piedade, isso não é uma prerrogativa de uma congregação ou duas, isso é prerrogativa coletiva, do coletivo evangélico nacional. Então é sinal, já passou do tempo da gente clamar por socorro. Eu tenho gritado por socorro. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia da gente. Socorro porque já não há homens piedosos. Aí a gente vai para o Novo Testamento, vai para Jesus e relembra o que ele diz: não temais, ó. É nesse pequenino rebanho que estão os homens piedosos. É nesse pequenino rebanho que está aqueles que se submetem a uma vida de formação espiritual bíblica. E que são formados pelo Espírito Santo, são formados por Deus. Mas, pastor, o senhor fala de formação espiritual, eu venho participar de um evento aqui com o senhor que fala sobre formação espiritual. O que é formação espiritual? Não sei se vocês aí de trás estão dando para ler, mas dá para ler aí de trás, ou está pequenininho? Dá? Diz, é a prática cristã voltada, atenta e intencionalmente para a... Isso é ser crente. Ser crente não é ganhar na loteria, não é entrar no estacionamento da igreja com uma BMW nova todo ano. Não é você morar na Sernambetiba ou num daqueles condomínios do Leblon. Até pode morar lá, até pode viver uma vida verdadeiramente com esses sinais da bênção e da graça de Deus sobre a sua vida. Nada contra, mas a ideia é que formação espiritual é uma prática cristã voltada, atenta e intencionalmente para tornar-se semelhante a Cristo. Porque essa foi a impressão que aquela sociedade de Antioquia teve dos crentes. Eles tiveram uma percepção tão afinada de que estavam na presença de pessoas semelhantes a Cristo que os chamaram de cristãos, que significa cristos pequeninos ou semelhantes a Cristo. Esse é o significado do termo cristão. Quando você se apresenta como um cristão, o que você está dizendo para outra pessoa é: eu estou engajado num processo intencional de assemelhamento a Jesus Cristo. Isso é cristianismo.
Não é você andar de carro novo e pedir a Deus e ficar totalmente triste se você não tem aumento no seu emprego, se você está sofrendo, e aí você vai e liga a televisão, tem uma igreja que diz pare de sofrer, porque eles têm todo um ritual muito bem montado para fazer com que o sofrimento retroceda. E não é assim quando a gente vai examinar o texto bíblico. Em termos de formação espiritual, há 3 verbos que você precisa manter na sua mente. Primeiro verbo, pode dizer para mim? Formar. Segundo verbo? Conformar. Terceiro verbo? Transformar. Então, vamos lá dizer os 3 juntos? Formar, conformar e transformar. Então, é mais ou menos assim, formação espiritual é algo que se faz em nome da formação, conformação e transformação. Cristianismo que não trabalha nessas 3 áreas não é o de Cristo. Repetindo, cristianismo que não trabalha nessas 3 áreas não é o cristianismo de Jesus. Então vamos rapidamente, vamos lá aí trabalhar primeiro o verbo formar. Abra comigo em Gálatas 4. Nosso andamento, nosso rito aqui desse encontro é o seguinte: nós vamos ter uma primeira palestra, vamos dar 15 minutos para água e banheiro, e depois, segunda palestra, ao término o almoço. Depois do almoço a gente tem a terceira palestra, um pouquinho mais para tarde, e aí você está liberado para voltar para sua casa. Mas formar, vamos a Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Nós vamos ler juntos. Se você tiver uma Bíblia com outra tradução, o sotaque é o mesmo. É a mesma Bíblia, aliás, é a mesma Bíblia, só muda o sotaque, né? Capítulo 4, verso 19, diz assim: meus filhos, Paulo referindo-se aos Gálatas, por quem de novo o quê? Sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Veja que Paulo não estava com aquele interesse de ter uma congregação transbordando com milhares e milhares. Isso pode acontecer até, aconteceu em Jerusalém, mas não aconteceu durante toda a obra missionária do apóstolo Paulo. O grande interesse dele era ver Cristo formado nas pessoas. E ele diz que sofria o quê? Dores de parto. Sofria dores de parto. E bem, eu não faço a menor ideia do que seja a dor de parto. Embora tenha acompanhado a minha esposa no nascimento das 2 crianças, e ela me disse que é uma dor realmente, assim, alucinante. As irmãs aí, elas endossam isso? É alucinante mesmo? Ou é um negócio rapidinho? Tchuca. É ruim, né? Minha filha ficou 11 horas em trabalho de parto. Né, Vanessa? Você ficou quanto tempo? Não lembra, né? Sentiu a dor e acabou, né? Sentiu a dor e pufa. Dizer que dor de parto é uma dor realmente dilacerante, literalmente dilacerante. É uma dor terrível. E era esse tipo de comparação que Paulo, como bom judeu, como é que é o sinal da poesia judaica? Tem duas, a hipérbole e o paralelismo, né? Então isso aqui é uma hipérbole. O judeu, o apóstolo Paulo, usando uma hipérbole no Novo Testamento, dizendo: por quem sofro as dores de parto, para tentar comunicar a ideia de que formar Cristo em uma pessoa é um trabalho altamente doloroso para o pastor. Altamente doloroso para o pastor. E atenção, homens. Atenção, homens. Formar, conformar e transformar tem muito a ver com o seu papel. Ao longo do dia você vai entender isso. Paulo dizia que ele, como pastor, sentia dores de parto até que Cristo fosse formado nos Gálatas. Porque os Gálatas eram um povo doutrinariamente bastante, eu diria, volúvel. Era uma congregação muito volúvel. E ele, Paulo, sentia dores de parto, tinha esse sentimento doloroso
doloroso na sua vida e no seu coração até que Cristo fosse formado. Segundo verbo, conformar. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos 8, 26 a 29. Diz assim: também o Espírito Santo, escrito aí com E maiúsculo, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Esse verbo que a gente não gosta muito que esteja na Bíblia, mas está na Bíblia, né? A gente não gosta, eu gostaria de tirar esse verbo daqui da Bíblia, mas não pode, está aqui. Aos que conheceu, aos que Deus conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, todo crente eleito, todo cristão verdadeiramente convertido, não fica na igreja sem uma conformação à imagem de Jesus. Ah, ele é crente, ele está na igreja. O ponto de referência dele não é o mundo. O ponto de referência dele não é a cultura, o ponto de referência dele não é o GNT, não é o Multishow, não é nenhum desses pensadores ou formadores de opinião que passam à frente desses microfones. O grande propósito deles é serem conformados à imagem de Jesus, de maneira que quando alguém está com ele, sente que está ao lado de Jesus. Conformados à imagem, o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de pensar, a maneira como se comporta, a maneira como se move, a maneira como alinha os seus desejos. Quais são os seus grandes desejos da vida? Não uso a palavra sonho. Por que não uso a palavra sonho? Porque, na verdade, Deus tem missão. E se existe uma história escrita antes da fundação do mundo, eu não preciso sonhar, eu só preciso me conformar a essa história. Essa é a ideia. Eu tenho desejos, anseios, mas eu não me, como é que se diz? Eu não me permito ter sonho, eu tenho missão. Eu acredito num chamado, eu acredito numa eleição, eu acredito numa predestinação divina dos santos, dos salvos. E nesse contexto, o que eu tenho diante de mim é missão. Ah, eu tenho o sonho dos meus filhos serem isso, da minha filha ser aquilo. Isso é errado, pastor. Aí eu costumo dizer, não é errado. Mas olha, entrega isso nas mãos de Deus, descansa. Seu filho é crente? Ou pelo menos está chegando lá. Então, descanse, confie na soberania de Deus, deixa Deus te conduzir, deixa Deus te levar, não é? Desencuca um pouco disso e deixa Deus conduzir. Ah, eu tenho um sonho, meu sonho é ter uma casa no alto de uma montanha, com uma grande sacada, assim, de madeira, voltada para fora, de modo que é aquela exuberante retrato da floresta amazônica, da Mata Atlântica fique diante dos meus olhos. Se você tem esse sonho, chega ali fora, olhe. Se você tem esse sonho na vida, chega ali fora e olha para esse resquício de Mata Atlântica que a gente tem aqui. Essa Mata Atlântica que foi mais de 90% dela dizimada. Eu me dou ao luxo de toda semana colocar a cadeira ali e ficar olhando para o que sobrou dela. Então faça isso também, né? Ah, porque eu desejo isso, eu desejo aquilo outro. Terceiro verbo, é o verbo transformar. Vamos a 2 Coríntios 3,18. Formar, conformar e transformar. 2 Coríntios 3,18.
Paulo diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória no quê? Na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E eu fico imaginando comigo mesmo o que seria viver conformado à imagem de Cristo, transformado à imagem de Jesus, formado em Cristo o Salvador. O que seria isso publicamente? Isso seria uma prática cristã atenta e intencional, voltada para uma vida piedosa, marcada por virtudes. Podemos dizer bem alto virtudes? Virtudes. Ah, o que você mais deseja na vida cristã? Eu desejo ser transformado pelo Espírito de modo que as virtudes de Cristo apareçam na minha vida. Não fiquem escondidas na minha vida, apareçam na minha vida. E não sou eu que diz isso, quem diz isso é a palavra de Deus. Em termos públicos, não é? O que é formação espiritual? Em termos públicos, em termos visíveis, é essa reflexão da imagem de Jesus através das virtudes. Então é o processo de construção de uma prática de fé voltada para as virtudes de Cristo. Eu não sou crente para ter coisas, eu sou crente para ser parecido com Jesus. Porque com o mundo, nós naturalmente já somos parecidos. Nós precisamos ser crentes para nos tornar mais parecidos com Jesus. Ou o que diz Pedro, 1 Pedro 2,9. O que diz aí? Quem encontrar, vamos fazer assim, rapidinho, um abra em 1 Pedro 2,9 e o outro abra em Colossenses 3,12 para a gente ganhar tempo na dinâmica. Vamos lá. 1 Pedro 2,9, pode ler. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos crentes, nós somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, o sacerdócio real, para fazer o que anúncio? O anúncio das virtudes de Cristo. O anúncio das virtudes de Cristo que aparecem estampadas na imagem de ser humano que eu transmito para o mundo. Colossenses capítulo 3 e versículo 12, que diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. O que é tudo isso? Compaixão, mansidão, longanimidade. O que é tudo isso? Isso são virtudes. E essas virtudes se referem a quem? É um revestimento de quem? Dos eleitos de Deus. Olha o que diz Colossenses 3,12. Pode ler de novo, filho? Pode ler outra vez para nós? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha aí, para um pouquinho. Revesti-vos, pois, como o quê? Eleitos de Deus. Eleitos de Deus. Os eleitos de Deus são revestidos por virtudes. Como é que a gente vê um crente e um descrente? Pelas virtudes. O cara está na igreja fazendo 30 por uma linha, ele é ele é um infiltrado. Ele é um infiltrado. Porque o eleito de Deus vive revestido de quê? Não, eu sei, mas quais são as que ele diz aí? Santos e amados. Santos e amados, de santidade e amor. De coração compassivo. De compaixão. Benignidade. De benignidade. Humildade. Mansidão. E longanimidade. Quer dizer que se você vir um cara, mesmo que ele esteja aparecendo na congregação, no púlpito, vaidoso, não tem humildade alguma, imaginando-se o rei da cocada preta, o grande Senhor, até Jesus tem que pedir licença para entrar, não é? Ali na igreja e tal. Esses não são sinais virtuosos de eleitos de Deus.
Os eleitos de Deus sabem de onde vieram, conhecem muito bem isso. Santo Agostinho replicou um esquema de Platão. Aliás, Santo Agostinho não foi o único que replicou esse esquema, mas Ambrósio replicou antes dele, depois Agostinho replicou e Tomás de Aquino, o grande doutor da igreja, o grande venerável doutor da igreja, também replicaram um modelo chamado de virtudes cardeais. Não é? Os que apresentam Agostinho falando dessas virtudes dizem que ele colocou um tempero aí de Deus no esquema de Platão. Mas o esquema é o seguinte: Platão acreditava que a vida humana ela era sustentada por 4 virtudes, chamada de virtudes cardeais. São elas. Pode falar comigo? Justiça. Segunda. Fortaleza. Prudência. Temperança. Agora, falando de lá para cá, justiça, fortaleza, prudência, temperança. Justiça no sentido de dar aos outros o que é devido. Uma pessoa, quando entra dentro da igreja, é devido a ela o testemunho do Evangelho. É devido a ela. A congregação deve ao pecador o testemunho do Evangelho. Então, por isso, nós não podemos ignorar uma só alma que entre na igreja. Uma só alma. Entrou na igreja, você notou que não é da congregação, você é devedor. Já vai dar um aperto de mão em dívida. Já vai pedindo perdão porque você é um devedor. Olha, eu devo a você o Evangelho. E demonstre o Evangelho com a imagem de Cristo e as virtudes de Cristo, derramando sobre eles a compaixão, o amor, a benignidade, a bondade, a generosidade, a longanimidade sobre aquela vida que está chegando ali pela primeira vez. A segunda virtude, dentro desse modelo platônico que foi reinterpretado por Santo Agostinho, é a fortaleza. Fortaleza aqui no sentido de firmeza nas dificuldades, constância na procura do bem. Um verdadeiro crente eleito, ele suporta as dificuldades, os sofrimentos, as lutas, as batalhas. E não é porque ele é brasileiro que ele não desiste. Ele não desiste porque ele é de Jesus. Ele é de Cristo e ele não desiste. A Bíblia está em todo o tempo endossando o testemunho da perseverança. Diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, persevere, seja forte, não se deixe dobrar pelas grandes dificuldades que hoje se abate dentro do contexto da Igreja Evangélica Nacional. Em terceiro, a prudência no sentido da sapiência. A palavra latina que foi traduzida para prudência é a mesma palavra que traduzida também significa sapiência. Ou seja, use a razão para discernir em todas as circunstâncias o verdadeiro bem. São as chamadas virtudes cardeais. E, finalmente, a temperança. Deixa eu voltar aqui, só um minuto. Finalmente, a temperança. Temperança no sentido do quê, pastor? Do sentido do exercício da moderação dos instintos em nome do equilíbrio. Nós somos seres instintivos, nós temos coisas, necessidades, desejos, ânsias. Mas a gente não pode, por exemplo, se sentar na mesa e comer até passar mal. Daqui a pouco a gente vai comer, coma com prudência. Porque o pecado da gula é um pecado de desequilíbrio. Desequilíbrio. Então, os pecados sexuais são pecados relacionados ao quê? Ao desequilíbrio, à falta de temperança. O cara não sabe beber a água só da sua cisterna. Ele quer cavar ao redor da cisterna do vizinho para roubar a água do vizinho. Temperança, nesse sentido da moderação dos instintos. Você é um ser humano, você precisa aprender a ser temperante.
Agostinho, como eu disse, colocou um tempero chamado com Deus nessa, vamos dizer, nessa quadra virtuosa chamada de virtudes cardeais, virtudes norteadoras da vida humana. E colocou tudo isso sob a égide do amor. Eu tomei emprestado uma parte de um texto do Richard Foster no www.renovare.org, quando ele fala sobre virtudes cardeais, e o que eu vou ler dando crédito ao autor. Não são minhas palavras, mas é o crédito ao autor. Ele diz assim: eu não hesitaria em defini-los. Aquela temperança é o amor se dando inteiramente ao que é amado somente. A fortaleza é o amor prontamente suportando todas as coisas por causa do objeto amado. A justiça é amor servindo apenas o objeto amado e, portanto, governando corretamente. E a prudência é o amor a serviço da sabedoria. Logo, ser de Jesus, ser crente, é ser revestir das virtudes do Cristo. E dentre essas muitas virtudes definidas na Bíblia, algumas foram exaltadas ao longo do tempo e durante, para ser fiel aos textos patrísticos, Agostinho deu uma reinterpretada em Platão e melhorou muito a sua filosofia sobre vida virtuosa. Mas nós temos um grande problema para viver uma vida virtuosa. Daqui a pouco a gente vai dar uma paradinha. Eu vou andar com os irmãos mais um pouquinho, porque eu não posso sair daqui e deixar vocês descerem sem aproveitar cada oportunidade com os irmãos aqui. Nós vivemos num ambiente pragmático. Você deve ter ouvido essa palavra algumas vezes. E o que isto quer dizer? A gente ouve, mas não sabe muito bem o que quer dizer. Não há nada, preste bem atenção nisso, não há nada mais anticristo e agressivo à ideia de formação espiritual do que o pragmatismo. Isto porque o cristianismo não é uma fé de aperta-botões e nem se comprova com resultados visíveis. A fé cristã trabalha com pressupostos invisíveis. Deus trino, o reino de Deus, a habitação de Deus, as virtudes cristãs são, meus irmãos, paradigmas invisíveis. O pragmatismo trabalha com resultados visíveis. Mas o que é pragmatismo? É uma corrente de ideias, olha aqui, é uma corrente de ideias que prega que a validade de uma doutrina é determinada pelo seu bom êxito prático. O seu bom êxito prático. E é aplicado ao movimento filosófico norte-americano baseado em ideias de Charles Sanders Peirce, nascido em 1839, morto em 1914, e William James. Portanto, o início do século XX foi um início muito conturbado, com um lado a psicanálise e do outro lado o pragmatismo. Vou contar uma história. Na virada do século XIX para o século XX, com o estabelecimento das ideias pragmáticas, ideias que trazem resultado, fez explodir dentro do cenário da Igreja Mundial literatura para fazer a Igreja dar certo. Nasceu até um instituto para estudos sobre crescimento de igreja nos Estados Unidos e que depois foi abraçado por um seminário muito famoso nos Estados Unidos chamado Fuller Seminary, na Califórnia. Eles abraçaram esse centro de estudos para crescimento da igreja. O que é? É a aplicação do pragmatismo na religião. Spurgeon, já ouviram falar em Charles Haddon Spurgeon? Todos já ouviram falar nele? Um pregador batista, um reformado pregador batista, que pastoreava a chamada Metropolitan Central Baptist Church em Londres, a Igreja Metropolitana Central, Igreja Batista Metropolitana Central em Londres. E ele
dizem os seus biógrafos que morreu por causa de um certo debate que havia na Aliança Batista inglesa, Aliança Batista de Londres, a respeito do pragmatismo. Queriam que ele pregasse apenas 15 minutos, para você ver que eu não sou nada pragmático. Eu sou anti-pragmatismo. Queriam que ele pregasse só um tempinho, para as pessoas não se sentirem enfadadas e irem embora tranquilas. Não é? Olha, não tive que usar tanto o meu cérebro. Né? E queria que ele, o culto tivesse uma duração menor, que ele tivesse um período de cânticos menor, que ele tivesse um período de adoração menor. E isso se espalhou por toda a associação da Aliança, todas as associações da Aliança Batista Inglesa. Ele foi ficando tão triste, sofria de depressão. Aliás, se tem aqui alguém que sofre de depressão, você não é o único. Você não é a única pessoa e você também tem ao seu lado muitos homens de Deus que sofreram de depressão ao longo da vida. Isso não é um negócio do demônio, isso é um negócio do processamento realmente das tristezas do coração e da vida. Uns trabalham melhor, outros trabalham pior, mas a verdade é que eu continuo a dizer e crendo do fundo do meu coração que a vida piedosa pode te ajudar muito, como ajudou Spurgeon. Ele tem um livro escrito contando os seus grandes dramas com a depressão e ele se refugiava fortemente na sua relação com Deus. Ele morreu deprimido por causa desse debate acerca do pragmatismo entrando na igreja, e a profecia dele foi: em 100 anos nós não teremos igreja em terreno inglês. Não demorou 100 anos. A igreja acabou em Londres, berço de grandes pregadores, berço de grandes missionários, e a igreja morreu. E sabe por que morreu? Porque sobrou pragmatismo e faltou piedade. Meu grande esforço hoje é que você saia daqui dizendo: eu quero ser um crente conformado a Jesus. Eu quero ter uma vida refletindo a imagem de Jesus. Esse é o meu grande desejo. Nesse processo de formação espiritual, a verdade é um processo. Dallas Willard, escrevendo esse livrinho aqui, ó. Infelizmente ele está em inglês. Mas se você quer arriscar ou ler alguma coisa em inglês, pode entrar e comprar. Chama-se The Kingdom Life, a vida no reino. Dallas Willard diz que existem 11 passos no processo de formação de um cristão espiritual. 11 passos. Primeiro passo. Pode ler comigo? Nós vamos ler os 11. Primeiro passo. O Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. Nós precisamos, a todo custo, desenvolver um olhar bíblico do reino de Deus. Estou no fim já. 2. Relacionamentos com Deus e com o próximo. Todo crente piedoso se relaciona bem com Deus e se relaciona bem com as pessoas. Se você é o tipo crente mimimi, se você é do tipo crente feridento, faz uma revisão na sua fé, porque você pode ser também um agente infiltrado. Falando assim em português bem claro. Ah, pastor, eu não subi aqui a serra para o senhor me ofender assim, dizendo que eu sou um agente infiltrado. Não leve a mal. Eu estou dizendo apenas que essa gente que não sabe se relacionar com Deus não tem vida de oração, essa gente que não tem um compromisso com Deus de oração e não se relaciona bem com pessoas semelhantes a ele, com a mesma natureza decaída que ele tem, não se relaciona com graça, está sempre achando que está todo mundo te ofendendo contra você ou coisa parecida. Essa mimizice que hoje anda pela sociedade também chegou na igreja. Terceiro ponto, semelhança pública com Jesus. É aí que vem se trabalhando as virtudes, desenvolvendo essas virtudes. Quarto, formação à imagem de Deus. a gente já viu isso. Quinto,
Contínua transformação. É que você é um crente hoje, amanhã você é diferente, você é transformado num nível de glória em outro nível de glória. Os primeiros 5 passos do processo estão aqui. Vamos para os outros 5, são 10 passos. 10º passo. Entender que o nosso Deus é um Deus de invasões no caos. Quanto mais complicada está a vida, maior é o milagre de transformação que ele faz. Maior. Minha vida está muito complicada, pastor, está um caos. Opa, esse é o ambiente que a gente encontra na Bíblia. Tá? Esse é um ambiente. Então a formação espiritual te ajuda a perceber que Deus é um invasor do caos. 7ª, participação na missão. É que um crente formado espiritualmente tem a missão de levar almas a Cristo, tem a missão de levar à frente a mensagem do Evangelho do Reino no seu coração. Ele quer ver gente salva, ele quer ser um instrumento de salvação na vida de outras pessoas. 8ª, vamos lá, natureza trinitária de Deus. Ele convive com a meditação desse mistério. Vocês sabiam que Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é a doutrina de Deus, isso faz parte do arcabouço doutrinário da fé cristã. É a gente estudar a pessoa de Deus e entender biblicamente que ele se revela como um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A formação espiritual te leva a ter um encanto por esse mistério. E o que é ficar encantado com esse mistério? É tentar descobrir que liga é essa que faz uma unidade na pluralidade. Porque se você descobrir que liga é essa, você vai entender o que é a unidade da igreja e você vai entender o que é a unidade do matrimônio. Porque dentro desses 2 espectros há uma mesma liga que faz com que o plural se transforme no singular. E os 2 serão uma, o plural transformando num singular. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O plural transformando no singular. Embora sejamos muitos, porém somos um só corpo. Qual é essa liga? Que liga é essa do mistério da Trindade que se revela na igreja, no casamento, na vida comunitária? Que liga é essa? Então, se a gente não entender a natureza trinitária de Deus, nossa consciência de casamento vai ser frágil. Por isso que você vê pastores se divorciando. Casais cristãos que eu casei, de repente chegam no gabinete pastoral dizendo: pastor, a gente está pensando em se separar. Eu digo: mas vocês são o quê? Vocês passaram esse tempo todo aqui como agente infiltrado, disfarçado. Vocês são o quê? Um 007? Qual é a sua companhia aí? Como é que é a sua agência? Qual é a sua agência, meu filho? De que agência do mais profundo inferno você saiu? Não, pastor, é que a gente não sabe, nós estamos com um problema aqui. Eu falei: mas problema? Seu grande problema é espiritual. Você não entende a liga que faz do plural virar um singular. Você não entende isso. Por quê? Porque quando a gente olha para a Trindade, a primeira coisa que a gente faz é achar que aquilo ali é um negócio assim que não tem como você tirar nada dali. Porque como é que pode resolver esse problema 3 pessoas e, na verdade, um único Deus? Se você não souber que liga é essa, você está roubado. Você sabe que liga é essa? Não sabe, né? Então estão roubados. Mas fique calmo. Seus problemas acabaram. Você está no EMA 2017. Você vai descobrir que liga é essa. Você vai descobrir isso. E é bíblica, está na Bíblia, está nas Escrituras. É uma liga escriturística. Então, a natureza trinitária, a ação permanente do Espírito Santo. A gente tem que descobrir
que formados espiritualmente, nós nunca estamos sozinhos. Nós estamos na companhia do Espírito Santo, o grande Consolador. Escute bem, o grande Consolador, o grande Conselheiro. Se o Espírito Santo é o grande Conselheiro, você é o quê? O aconselhado. Aconselhado é o mesmo que conselheiro? Não. Se nós somos um bando de aconselhados, por que nos arvoramos em ser conselheiros? O único conselheiro reconhecido nas Escrituras chama-se Espírito Santo. E você não é o Espírito Santo. Pastor, quer dizer que você não é um bom conselheiro? Não. Lá, se você for lá em 1 Timóteo capítulo 3, para ver as qualidades de um pastor, de um episcopo, de um presidente de uma congregação, você não vai encontrar lá que ele seja bom conselheiro. Ele tem que ter um respaldo ético, familiar e teológico para ensinar, mais nada. Então eu sou um formador de discípulos, mas eu não sou conselheiro. Tem pais, adiantando a última palestra, que diz assim, eu sou bom conselheiro do meu filho, pastor, eu aconselhei, dei bons conselhos a ele. Mas quem disse que Deus te constituiu conselheiro? Eu aconselhei muito meu filho, a minha filha, para andar por esse caminho, andar aquele caminho, você vai dar todos os conselhos. Mas você está fazendo um papel que não é seu. Qual é o seu papel? Formador. O formador espiritual do seu filho. Por isso que a formação espiritual, ela nasce pessoalmente, mas desemboca na família. A gente vai ver isso. Desemboca no casamento. Desemboca no casamento. Quando o marido vai ser um formador espiritual da sua esposa. O cabeça fazendo o trabalho de formação espiritual dela, andando com ela. Mas o que essa sociedade feminista fez? Inverteu os polos. Agora ela é quem puxa ele. Qual é o problema? É dele ou dela? Qual é o problema? Dele ou dela? Dos dois. Ambos estão fazendo o papel que não lhe cabe. Onde está isso? Está na Bíblia. Está na Bíblia. E finalmente, o casal entender da autoridade infalível das Escrituras. O casal não, já estou na segunda palestra, a mente está... O esboço é da primeira, mas a cabeça já está na segunda. É a autoridade infalível das Escrituras. A infalibilidade, insubstitualidade das Escrituras Sagradas. Sola Scriptura. Somente a Escritura. Nós temos o testemunho da história e temos as Escrituras. Com qual que nós ficamos? Aprenda com o testemunho da história, mas fundamente-se, forme-se nas Escrituras. Essa é a ideia de formação espiritual. Leva tempo. Eu vou terminar apenas fazendo um rápido aviso. Em abril, nós vamos ter um retiro aqui na Casa de Retiros só para falar desses 10 passos.